Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um dos nossos episódios de estudo. Hoje nós vamos falar do capítulo de número 40 do livro de Gênesis. Muito bem, nós estamos então acompanhando a história de Yosef, de José, né? Um dos patriarcas aí do livro de Gênesis. E nós temos visto, né, ao longo aí dos últimos capítulos, o que tem acontecido na história de José, né? Nós vimos como José, ele primeiramente era o preferido de Jacó, né? E aí ele tem dois sonhos, esses sonhos iram os irmãos, ele acaba sendo vendido como escravo, como servo, né? E aí nós temos um capítulo onde aparece a história de José na casa de Potifar, né? E toda a situação envolvendo a mulher de Potifar que acusa José de ter feito avanços em cima dela, quando na realidade tinha sido exatamente o oposto. E aí, então, nós chegamos no capítulo de número 40, né? O capítulo de número 40, ele se resume da seguinte forma: neste capítulo, ouvimos sobre o segundo dos três pares de sonho que marcam momentos cruciais na vida de José. Então, a vida de José, ela é marcada por esses sonhos, né? Primeiramente, o sonho com os irmãos, né, e com os pais, né, são dois sonhos. Em seguida, você vai ter justamente esses dois sonhos, né, com o padeiro e o copeiro que estavam presos, e aí você vai ter o terceiro par de sonhos, que são os sonhos já de Faraó mais adiante, né? Então, o primeiro par era do próprio José e sua interpretação não veio dele, mas de seus irmãos indignados e pai incrédulo, né? Então, ninguém acreditava muito no José, achavam que ele estava sendo arrogante. Tomados por sonhos de realeza, quase resultam na morte do sonhador e o deixam na escravidão, né? Então, a gente vê isso no 37, 18 a 28, né? A decorrência aí do sonho de José. A gente falou bastante disso quando fizemos o comentário do capítulo 37, né? José decodifica o segundo conjunto de sonhos por si mesmo, por meio de um talento dado pelo Senhor até então não mencionado. Então aqui você vai ter José interpretando sonho, né? No primeiro caso, ele não aparece como um intérprete de sonhos, ele aparece como alguém que recebe sonhos, né? Muito bem. Eles tratam, né, da mesma, aqui tem um errinho, da mesma polaridade, né? Deixa eu já arrumar aqui. Da mesma polaridade, favor do rei, uma reminiscência do favor quase letal que José recebeu de seu pai, 37:3, por um lado, e morte por outro. Tem uma semelhança temática, né, entre o 37 e o 40, né? Assim, tanto no 37 quanto o 40, você tem a coisa do favor, né, do favorecimento. E uma consequência, vamos dizer, bastante delicada para esse favorecimento, né? No primeiro caso, no caso de José com os pais com o pai e os irmãos, né? O favor do pai incita a ira dos irmãos, o que faz com que José seja vendido, né? Agora, quando você fala sobre o segundo par, aqui você tem o favor de Faraó, que determina a sorte, né, do copeiro e do padeiro. Mas reparem como há uma pequena semelhança temática. Muito bem. Só que tem um detalhe, né? Esse texto, ele não foi escrito numa única tacada, ele foi escrito em dois momentos, em duas camadas, tá? A história de José, ela se divide entre aquilo que foi escrito pelos escribas do Reino do Norte, que é o texto mais antigo, e aí você tem os adendos, né, do Reino do Sul, dos escribas do Reino do Sul, tá? Então, os escribas do Reino do Norte, né, inclusive, que tratam a divindade como Elohim, né, eles vão escrever a narrativa de José de uma dada maneira. O pessoal da tribo, né, do Reino do Sul, né, os chamados, os escribas, né, chamados javistas, né, os escribas que usavam, né, o tetragrama para se referir ao Eterno, eles já vão escrever com uma outra linguagem, de uma outra maneira e dar um outro enfoque na história, tá? Então, o que acontece?
Na história do Reino do Norte, se vocês pegarem desde o capítulo 37, né, e acompanharem, quem não pegou o capítulo 37, né, e o capítulo 39, principalmente o 38, né, você tem aí a história de Judá e Tamar, né, que é meio que um ponto fora da curva. Mas vamos falar da história de José. Né? Então você vai ter no 37 e no 39, quem não pegou, talvez tenha um pouco de dificuldade de acompanhar esse raciocínio, tá? Mas quem pegou vai lembrar, vai entender. Né? O capítulo 38, que é a história de José na casa de Potifar, ele é dos escribas do Reino do Sul, ele não é um texto do Reino do Norte. Tá? O texto do Reino do Norte, José é vendido como servo e imediatamente você tem essa cena, tá? Do padeiro e do copeiro. Só que José, para o Reino do Norte, ele não está preso, porque não aconteceram os desdobramentos do capítulo 38, que foram escritos, narrados pelos escribas do Reino do Sul. Lembrando que nenhuma dessas histórias patriarcais ancestrais, elas devem ser tomadas como história com H, né? E sim história com E, né? Por quê? Porque a gente já fala muito disso, né? São contos etiológicos, são lendas ancestrais que são narradas com um propósito, com um objetivo de transmitir um ensinamento, né? De transmitir um padrão de conduta, de ensinar o povo de uma dada forma. Isso não os torna menos sagrados, né? Mas o pessoal que às vezes toma de uma forma muito literal esses textos acaba tendo muitas dificuldades, até mesmo com as contradições com as outras fontes de história, de arqueologia, justamente porque não era o foco, né? E como é que eu sei disso, né, pessoal? Porque não são as únicas, né? Você tem vários textos, aparecem no Mar Morto, por exemplo. Frequentemente eles faziam isso, usavam os patriarcas para contar parábolas, contar coisas e transmitir ensinamentos. Isso era da cultura semita, né? Não é porque então é porque tem contradições com a história, então não é literal. Não, é porque a gente sabe que a cultura semita era assim. A cultura semita usava os patriarcas como modelo para transmitir ensinamento. Então era da cultura deles. A gente é que tem que ajustar a nossa expectativa, né? E aí às vezes tem que deixar um pouquinho de lado o fundamentalismo religioso, né? E entender que o texto não é menos sagrado porque ele é um texto que contém alegorias, que contém ensinamentos, né? E não um texto que visa narrar uma história como quem está noticiando, né? Colocando a notícia no jornal, tá? Apenas é um propósito diferente. Mas então assim, para o José do Reino do Norte, tá? Então José no Reino do Norte, ele é vendido como servo e ele vai parar lá, né? Entre os servos de Faraó. Tá? Do rei do Egito. Na verdade, o Reino do Norte não chama Faraó de Faraó, e sim de rei do Egito. Né? Faraó já é um linguajar do Reino do Sul. E aí, José está lá, está ajudando lá, e é assim, né, ele vai ajudar lá o pessoal que está no cárcere, e é assim que ele conhece o padeiro e o copeiro. Ele não está preso. E qual era o objetivo dele de falar com o Faraó a hora que os presos voltassem à posição de influência? Era que ele fosse liberado para voltar para casa. Não era que ele queria se dar bem dentro do Egito, ele queria voltar para casa, tá? Então esse era o foco. Então esse era o foco do Reino do Norte, tá? Então o texto do Reino do Norte visa apresentar José não apenas como uma pessoa capaz de interpretações, mas como alguém escolhido por Elohim, né? Então assim, todo mundo que cruza com José, né? Assim, cruza o caminho de José, vai ter a sua vida modificada de alguma maneira. Vai ter a sua vida modificada justamente porque José era uma pessoa escolhida, José era uma pessoa especial, diferente, né? Então, o grande patriarca, né, vamos dizer assim, né, da casa, né, de Efraim, né, Manassés, etc. Bom, então, no texto do Reino do Norte, José é apenas um servo posto na casa do capitão da guarda, não um prisioneiro. Ele não é um prisioneiro no texto do Reino do Norte. Sua principal questão era de que ele tinha sido abduzido da terra dos hebreus e desejava ser restaurado a ela, exatamente o que eu falei aqui. Tá? E uma característica muito interessante do texto do Reino do Norte, tá, é que o texto do Reino do Norte ele é o mais antigo de todos. Tá? E os textos na Bíblia hebraica, quanto mais antigos, mais amorais
né? Moral, vocês sabem o que é, né? Moral é um código, vamos dizer assim, de conduta, né? São valores e princípios que são transmitidos. A Bíblia hebraica tem uma moral, né? Mas os textos mais recentes, os textos pós-exílicos, por exemplo, eles já têm uma moral muito mais sofisticada, muito mais elaborada e desenvolvida, né? O povo judeu já tinha tido contato com outros povos, já tinha tido um desenvolvimento intelectual, já tinha apanhado, né? Sentido na pele o que é você viver de uma forma pouco ética, né, e experimentar o desfavor do eterno, etc. Então eles desenvolveram uma moral muito mais forte, né? Os textos monoteístas pré-exílicos, eles já vão numa vibe também mais moralizadora, eles já têm um pouco mais de moral também. E os textos do Reino do Norte, eles têm muito menos moral, eles estão mais preocupados em validar os patriarcas como figuras fortes, figuras escolhidas, figuras importantes para a divindade, não estão tão preocupados assim com a questão moral. Até tem, mas é muito menos, tá? E, de novo, você não precisa ver a Bíblia hebraica como menos sagrada por causa disso, né? Você pode perfeitamente ver, como, aliás, eu vejo, o desenvolvimento moral gradativo, assim como o desenvolvimento monoteístico gradativo, né, como planos do próprio Eterno, né? Não dá para você revelar alguma coisa de imediato, né, para alguém que não tem condições de absorver aquilo. É como você tentar ensinar literatura para uma criança que não sabe nem ler, né? Então, eu entendo que isso é uma coisa importante. Bom, mas voltando aqui então à questão, isso é um parênteses, voltando aqui à questão da exegese, né? O texto não está nem aí, o texto do Reino do Norte, que é a base, né, do capítulo 40, o capítulo 40 tem muito pouca coisa do Reino do Sul, tá? Não está nem aí se o copeiro, se o padeiro, eles estão certos, eles estão errados, o que eles fizeram, se eles estão sendo injustiçados, se eles não estão sendo injustiçados, se eles mereciam ou não mereciam estar ali, nem um pouco preocupado com isso. O foco do texto é justamente a história de José e a habilidade de José de sacar nuances do que está rolando, né? E, obviamente, servir como um preparatório para o próximo sonho, que é o sonho principal, que é o sonho que glorifica, né, a posição de José, que é o sonho de Faraó, ok? Mas aqui aparece alguém, né? Aparece José realmente como uma pessoa que é diferenciada, que tem uma habilidade diferenciada, tá? Muito bem. E o texto do Reino do Sul? O texto do Reino do Sul, o que o Reino do Sul ele vai acrescentar depois? O texto do Reino do Sul, ele vai acrescentar pouquíssima coisa, tá? Ele vai chamar o rei do Egito de Faraó, que já era, né, algo mais comum no Reino do Sul a se referir, né? O Reino do Sul tinha mais ligação com o Egito, até pela proximidade, né? E ele vai trazer José como um prisioneiro, né, que ele havia, de alguma forma, que não está explícita no texto, conquistado a confiança do capitão da guarda. Para fazer ponte com o capítulo 38, que é um capítulo totalmente do Reino do Sul, José então passa a ser um prisioneiro, né? E aí não é dito como, mas ele vai de prisioneiro para alguém que o cara passa a confiar e passa a dar algumas atribuições, algumas funções. Isso não é dito, né? Você percebe que em termos de fluidez textual, o texto do Reino do Norte é bem mais fluido, né? Assim, José não era um prisioneiro, era um servo ali, que estava ali, né, ajudando e tal. O texto do Reino do Sul, ele já, né, ele tem algumas quebras de linearidade, justamente porque ele tem alguns acréscimos que eram valores e informações importantes para os escribas do Reino do Sul. A gente já falou o porquê dessas coisas e tem falado à medida que as aulas avançam, né? Lembrando, a exegese não é leitura religiosa, nós estamos olhando o texto pelo texto. A sua fé, a sua religião é um direito seu, você acredita no que você quiser. Eu não estou aqui como pessoa religiosa, eu estou aqui como um exegeta da Bíblia hebraica, tá? Então vamos aqui a uma provável reconstrução do que seria o texto do Reino do Norte, tá? Evidente, tá, pessoal? Eu sempre falo isso.
isso aqui é mais ou menos aproximado dentro daquilo que são os melhores trabalhos acadêmicos nesse sentido. Mas é evidente que você tem um acadêmico ou outro que pode discordar e atribuir um trechinho aqui e ali a um outro escriba, enfim. Tá? Mas na essência existe mais ou menos uma concordância de que esse é o texto do Reino do Norte. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu padeiro ofenderam a seu senhor, o rei do Egito, e mandou detê-los na casa do comandante dos guardas. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que os servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, tiveram um sonho cada qual com sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados. Eles lhes disseram: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. José lhes disse, aqui seria na verdade Elohim, né? É Elohim quem dá a interpretação, mas contai-no. O copeiro Mor narrou a José o sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira, e na videira 3 ramos. Deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça de Faraó, e peguei os cachos de uva e espremi-os na taça de Faraó, coloquei na taça da mão de Faraó. José lhe disse: eis o que isto significa. Os 3 ramos representam 3 dias, mais 3 dias e Faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do Faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer quando eras seu copeiro. Lembra-te de mim quando te suceder o bem e sejas bondoso para falares de mim ao Faraó, a fim de que me faça sair desta casa. Com efeito, foi arrebatado da terra dos hebreus. Repara, então, ele queria sair da casa onde ele estava, né? Ele queria sair daquela posição de servo. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre a minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves os comiam na cesta sobre a minha cabeça. José respondeu assim: eis o que isto significa. As 3 cestas representam 3 dias, mais 3 dias ainda, e Faraó te erguerá a cabeça, enforcar-te-á, e as aves comerão a carne acima de ti. Então, repara, a mesma ideia de erguer a cabeça, né? Há um trocadilho aqui, né? São sonhos semelhantes, os 3 dias, né? O erguer a cabeça, só que um é Faraó que bebe e o outro são as aves que comem, né? Então, daí José entendeu que as aves estavam comendo o cadáver dele, né? E aí o erguer a cabeça, né? Significa o pendurá-lo, né? O enforcá-lo. Detalhe, né? O enforcar não necessariamente matar por enforcamento, né? Mas pendurava o cadáver ao invés de você enterrar. Era considerado um ato de humilhação, né? Na cultura semita. Efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário de Faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro Mor e o padeiro Mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro Mor na copa real e este colocou a taça na mão de Faraó, enquanto o padeiro Mor enforcou-o, como José lhe havia explicado. Mas o copeiro Mor não se lembrou de José, ele o esqueceu, né? Então aqui você cria, né, um clímax, né, que está sendo preparado aqui para exatamente a situação, né, de José ser depois lembrado no momento adequado, que é o momento da inquietude do sonho de Faraó, né? Se o copeiro tivesse lembrado de José, tivesse pedido, né, então José teria sido libertado, voltava para onde ele estava, né, e não teria, então, ele não teria feito, né, o que tinha feito. Muito bem. Então, aqui nós temos o seguinte, né, assim, de acordo com o texto do Reino do Norte, José foi tirado da cova pelos midianitas para ser vendido como escravo a Potifar, ministro de Faraó, conforme narrado no versículo final de Gênesis 37, e aludido no versículo 15 aqui. Sua degradação posterior em Gênesis 39, de escravo a prisioneiro, não está registrada no texto do Reino do Norte.
Aqui em Gênesis 40, José tira o melhor proveito de sua situação e, como em Gênesis 37, prova sua destreza como sonhador e intérprete, condenando o padeiro-chefe à morte e prometendo prorrogação ao copeiro-chefe. Então, exatamente o comentário aqui do Dr. Tsemayoré, né, que é um dos maiores acadêmicos da Bíblia hebraica, justamente no sentido do quê? Da diferença do texto do Reino do Norte, que ele vai de servo, né, diretamente à pessoa que interpreta o sonho. Ele não passa pela prisão, né? José não passa pela prisão. E aí a questão do destino, né, dos servos, o destino do padeiro-chefe e de seu colega mais sortudo são arbitrários. Nenhuma justificativa moral é fornecida para a morte do padeiro. Isso reflete a teologia amoral do texto do Reino do Norte. Lembra o que eu falei? É exatamente o que o Tsemayoré está falando aqui. Tá? O texto do Norte ele não está tão preocupado com moralidade. Moralidade vai surgir mais fortemente nos textos do Reino do Sul, né? Tanto a partir dos textos da Reforma Monoteísta, os textos deuteronomistas, depois os textos sacerdotais, o Código de Santidade, enfim, todas as fontes do Reino do Sul, tanto pré quanto pós-exílicas, tá? Que vê o temor a Elohim como um imperativo primário da existência humana e as considerações morais como secundárias. Então, o importante aqui era servir, né, o Eterno, não era a questão moral, né? Era quase uma coisa meio maquiavélica, né? No sentido de Maquiavel mesmo, do escritor, né? Os fins justificam os meios. É curioso, porque muitos religiosos agem assim até hoje, né? Assim, os fins justificam os meios, fazem as coisas mais escabrosas, né? E desde que o propósito seja o avançar o reino, né? Então tá valendo tudo, né? Desde que você esteja compromissado com a divindade. E na realidade aqui, o que se vê absolutamente o contrário, né? Vamos dizer, isso era a forma mais primitiva de entendimento da divindade, da relação com a divindade, né? Os desenvolvimentos posteriores, eles vão numa direção muito diferente dessa, eles vão numa direção de não, a moral é o que é mais importante, né? Não importa especialmente o que aconteça com os outros, desde que seu escolhido José, que teme a Elohim, né, que é a Deus, seja bem tratado e o plano divino seja seguido. Então é exatamente isso. O texto do Reino do Norte não está nem um pouco preocupado com outros povos, com outras pessoas, com outro isso, com outro aquilo. O importante é narrar o plano divino, né? Que por trás disso estava o quê? Estava justamente a história da ascensão de Israel, do Reino do Norte, porque esses textos foram escritos no momento em que eles eram uma potência local. Tá? A diferença entre os sonhos do copeiro e do padeiro, o fato de que no sonho do último os pássaros comiam da cesta de comida que ele carregava para Faraó, enquanto o copeiro sonhava que ele havia retornado à sua função anterior, a sua função anterior, determinou as interpretações de José, em que José jogou horrivelmente em dois significados da frase levantar a cabeça, exatamente o que eu falei, o trocadilho do levantar a cabeça, né? Um levanta a cabeça, né? O erguer a cabeça, né? Você pensa uma pessoa cabisbaixa, né? Levanta a cabeça é realmente levantar a moral, a autoestima, né? A pessoa se tornar efetivamente importante mais uma vez, né? Que é exatamente o foco, o enfoque do texto do Reino do Norte, né? Referente ao copeiro, né? E o outro, levantar a cabeça, era enforcar, né? Então é um trocadilho aqui um tanto quanto macabro, né? Que aparece aqui nesse sonho. Cujo significado normal era restaurar o favor, mas no caso do padeiro se referia à decapitação ou enforcamento, quer dizer, alguma coisa realmente envolvendo aí a questão da cabeça, né? Muito bem. E aí a questão da interpretação dos sonhos, né? O copeiro-chefe e o padeiro-chefe a quem José servia na prisão, né? Isso, 40 de 1 a 4, eram altos funcionários presos por alguns crimes não revelados pelo rei ditatorial do Egito. Não é dito o que eles fizeram. E, de novo, né, a ideia assim de eles fizeram alguma coisa que fez com que fosse importante que eles fossem presos, eles eram criminosos, eles fizeram isso ou fizeram aquilo, uma justificativa moral só existiria realmente se fosse um texto posterior, né? E por algum motivo os escribas posteriores não acharam tão relevante assim, tão importante assim colocar
essa justificativa, até porque é aquilo, né? Exatamente, Faraó era um rei arbitrário, era um rei ditatorial, eles não estão muito preocupados em justificar as ações de Faraó, né? Ao contrário dos próprios sonhos de José no capítulo 37, cujo significado dispensava explicação, seus sonhos, como também os de Faraó no capítulo 41, eram sonhos cujo significado não era óbvio e que exigiam um intérprete com poderes especiais. Então aqui você já tem um tipo de sonho diferente. O sonho no 37, você ainda está sendo apresentado a José, né, você leitor, ainda está sendo apresentado a José como uma pessoa especial, ainda não está muito claro que ele é uma pessoa especial, ele é simplesmente o favorito do pai, mas ele é uma pessoa especial, você não sabe ainda, né? E aí o sonho é claro, o sonho é dado com clareza, né? Óbvio, por quê? Porque se dá um sonho mais obscuro e o próprio José interpreta como ele sendo especial a partir do sonho, ele vai falar, né, tá, você está interpretando a partir desse sonho que você é uma pessoa especial, beleza, né? Quer dizer, você não vai interpretar mais nada a seu favor também, né? Então, o sonho de José, ele é colocado, José, inclusive, não fala muito sobre o significado do sonho, mas ele é um significado óbvio exatamente para poder dar respaldo a isso. Já nos capítulos 40 e 41, o enfoque não é tanto o que vai acontecer a partir do sonho, mas sim a habilidade de José, mostrar que José era uma pessoa que, sendo realmente a pessoa escolhida para uma missão por Elohim, ele tinha essa habilidade especial. E se ele tinha essa habilidade especial, isso significa que de alguma maneira aquilo ali era plano do Eterno, né? O fato dele estar lá no Egito, então, a partir dessa habilidade, não só isso vai desenvolver a história de José, como é a partir disso que José vai também desenvolver, né, alguma, vamos dizer assim, né, vai desenvolver alguma consciência, né, com relação ao seu próprio papel. A interpretação de tais sonhos era, tanto no Egito quanto na Mesopotâmia, a especialidade e a arte oculta do adivinho profissional. Você tinha então os adivinhos que interpretavam sonhos, né? Como Daniel, a quem foi exigido não apenas interpretar o sonho de Nabucodonosor, mas também lembrar ao rei de seu conteúdo, né? Então, Daniel 2, 31 a 45, a gente tem comentário do livro de Daniel no canal, aqui você encontra, né? Mas também tem uma temática aí de sonho, de interpretação de sonho. José possui o poder de interpretar sonhos, mas atribuiu esse poder a uma revelação divina em vez de sua própria habilidade, isso no 48, embora no 44:15 ele fale de sua habilidade de praticar adivinhação, Nihesh. O que é interessante, né? Porque assim, os textos bíblicos, eles sofreram, vamos dizer assim, uma certa, em alguns momentos, higienização monotexto. O que eu quero dizer com isso? À medida em que, como eu falei, a moral, não só a moral social como religiosa, ela foi se desenvolvendo, ela foi amadurecendo, e volto a dizer, você não precisa ver nesse processo uma coisa profana, né? Você pode perfeitamente ver sacralidade na Bíblia hebraica, né? E você ainda assim entender que houve um processo, né? Que a coisa não chegou, não caiu pronta do céu. Tem gente que se deixar, né, se bobear, acha que a Bíblia já caiu encapada do céu e traduzida, né? E às vezes qualquer coisa que não vá nessa direção, que vá na direção de mostrar que a Bíblia é fruto de uma composição textual ao longo de séculos, etc., as pessoas ficam ofendidas, né? E na verdade não deveriam, porque isso não é um demérito, né? Apenas nos ajuda justamente a entender o que a Bíblia está querendo transmitir, né? Então veja que interessante, na verdade há uma higienização monotexta, há um dado momento em que algumas coisas associadas aí a práticas mais ocultistas, adivinhatórias, etc., né? Elas vão cair um pouco mais em desuso, né? O profeta não vai ser mais chamado de aquele que vê, né? Do vidente, né? Aquele que tem visões e tudo mais, né? Isso é dito na Bíblia hebraica, que em dado momento os profetas deixaram de ser chamados assim, né? Você tem a ideia, né, de você praticar nihush, né, que seria encantamento, né,
adivinhação e tudo mais já começam a se tornar coisas que são proibidas, que são mal vistas, né? Algumas coisas são ressignificadas. Você percebe, né? Por exemplo, inclusive, a serpente, né, de Moisés, ela é uma história de ressignificação. A serpente no templo, que tinha uma função aí meio do balacobaco, né? E aí ela é destruída justamente numa reforma monoteísta, né? Então você vê isso daí, né? Então você tem às vezes alguns resquícios de textos na Bíblia, principalmente no original. Quando você vai no original, você vê até politeísmo em alguns pontos, assim, explícito, né? Mas isso no hebraico, tem que olhar o hebraico, né? As traduções tratam de ocultar isso, né? Infelizmente, pessoal, essa é uma verdade, né? Os tradutores muitas vezes acham, né, que as pessoas não estão muito prontas para algumas coisas, né? Por exemplo, né, espírito mal de Deus, né? Existe essa expressão, né, assim, na Bíblia, né? Por quê? Porque mal não é o mal moral como a gente pensa aqui, né? Mas no episódio com Saul, né, você tem Ruach Elohim Ra'ah, né? Assim, o espírito mal de Elohim, literalmente, né? Tá escrito isso, né? E algumas outras coisas que dariam muito trabalho e o leigo não ia conseguir entender. Por isso que as aulas de exegese não são para qualquer um. Por isso que eu sei que o meu público é um público muito diferenciado. Se você chegou até aqui, está ouvindo essa aula, né, você já é uma pessoa provavelmente com uma intelectualidade diferenciada, que não está muito preocupado em ouvir, né, vamos dizer assim, a verdade, porque você entende que essas coisas elas não são necessariamente uma ameaça à fé, elas são, né, simplesmente uma fé pé no chão, né, uma fé fundamentada naquilo que a Bíblia é, e não na fantasia que as pessoas querem que a Bíblia seja, né? E você tem, num dado momento, José atribuindo isso a encantamento, né, a balacobaco. Ele fez uma adivinhação. Provavelmente uma revisão posterior já atribui a Elohim para não ficar tão explícito, mas era típico das tradições do Reino do Norte que os patriarcas eles tinham poderes especiais, né? Então, de certa forma, aqui a ideia era mostrar poderes especiais para José, e isso ficou. Existem esses resquícios, né, que são como pequenas pegadas, né, que ficam ali, que ajudam a gente a ver algumas camadas anteriores. Esse é o comentário da Universidade de Oxford, né, de Oxford Bible Commentary, de Gênesis 40. Nós já chegamos a mais de meia hora de aula, vamos dar uma pausa por aqui e a gente continua, então, no próximo vídeo. Até lá, se você quiser aproveitar a oportunidade, né, não deixe de fazer uma doação para o nosso trabalho, para que a gente possa continuar a trazer esse conhecimento aqui para todos, sem dogma, né, lendo o texto bíblico pelo que ele é, para que a gente possa apreciar essa literatura fantástica, né? Até lá, né? O Pix, então, se você quiser fazer isso, o Pix está aqui na tela, tá? universomonoteísta@gmail.com. Até lá, se o Eterno assim nos permitir.